E para mim, esse lugar da intuição é muito mais sobre confiar. Por quê? Porque às vezes vem uma informação que ela não tem um pingo de lógica. Ela não tem um pingo de explicação racional. Não tem um pingo de explicação matemática, né? Lógica, não tem. Eu só sei que é assim. Eu só sei que eu tenho que fazer assim. Eu só sei que eu tenho que agir dessa maneira, ou que eu tenho que mandar uma mensagem para alguém, ou que eu tenho que mudar toda a rota do meu negócio, ou que eu tenho que mudar toda uma estratégia que eu já tinha criado. Mudar tudo. Não tem. Eu vejo muito assim, a intuição, ela é o nosso canal direto de conexão com uma sabedoria, com uma inteligência que está muito além do que a gente consegue conceber. Você falou, nossa máquina humana, que o nosso aparato humano, ele é limitado, só que a gente tem esse canal de conexão. Inclusive, o nosso desenho mostra isso, né? Os canais intuitivos. Então, quando a gente recebe essa informação, se você tenta fazer sentido dela, é como se você tivesse tentando entender como funciona um sistema de, sei lá, computação usando um ábaco, sabe? Tipo assim, você não tem como, você não tem a ferramenta para entender. É muito complexo. Então a gente vive numa teia cósmica interligada que o nosso HD humano não consegue comportar todos os dados, todas as variáveis, tudo o que ocorre para que aquilo faça sentido para a gente, porque a gente não consegue, são muitas variáveis, é muita informação, são muitos dados. Mas essa inteligência, ela sabe, então ela já traz a informação pronta para você, destilada. E tudo que você tem que fazer é só confiar. Se você fica precisando fazer sentido, a fé, ela exige que a gente não veja, não tenha provas, né? A base da fé, a essência da fé é crer naquilo que você não consegue provar, naquilo que você não consegue ver. Mas tem uma forma da gente fortalecer essa relação, que é justamente quando a gente começa a entrar no nosso experimento, consciente ou inconscientemente, né? Porque mesmo que você nunca tenha ouvido de falar de desenho humano, se você começa a se relacionar com o universo desse jeito, assim, vendo as sincronicidades, ouvindo a sua intuição, você está seguindo a estratégia de autoridade, mesmo sem saber que isso é seguir sua estratégia de autoridade, né? Então você se abre para isso e começa a assumir o seu papel na vida, que não é o papel de saber, mas é o papel de ter a coragem de caminhar. Eu tenho falado bastante sobre isso nesses últimos tempos. Assim, a gente não tem que saber, não é o nosso papel saber. Não temos nem como saber. Quem sabe, sabe. Não é a gente. Porque quem sabe, essa entidade que sabe, sabe. Sabe muito mais do que a gente jamais vai poder saber. O nosso papel é só ter coragem de atender aos nossos chamados. Né? E você, como uma projetora esplênica, uma coisa que eu acho que é legal da gente trazer assim é como que você diferencia na prática intuição do medo? Nossa, essa é uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa, porque eu acho que assim, eu não consigo nem colocar em muitas palavras como exatamente é isso. Eu descobri que eu sou uma projetora esplênica há pouquíssimo tempo. E eu descobri há pouquíssimo tempo que o medo é algo que vai acontecer. Porque ele faz parte da minha essência, faz parte de quem eu sou. Então, quando trazendo essa história, né, de mudar para a praia, quando eu me mudei, eu não tinha nada, absolutamente nada. Até a casa que eu morei a primeira vez, eu não tinha nem visto a casa. Foi um amigo que viu e falou: não, pode vir, tá legal. Então, eu vim com a mudança já para ficar numa casa que eu nem tinha visto antes. Foi um convite, né? O seu Foi, amigo que te chamou, né? Que te indicou a foi uma casa. loucura. Foi uma loucura. E é óbvio, né? As pessoas falavam assim: ah, mas você não tem medo? Eu me lembro até de um cliente que se tornou um cliente muito amigo. Ele falou assim: eu lembro que ele me convidou para tomar um café. Ele falou: olha, eu espero que você saiba o que você está fazendo. Porque o que você vai fazer é uma mudança muito drástica. Só para vocês entenderem o contexto, na época eu fui convidada para ser sócia da empresa que eu trabalhava. E ele falou, né? Ele era muito amigo do meu sócio, do meu ex-sócio, na verdade. Então, quando houve esse rompimento, foi um movimento ali de frustração da parte dele, né? De dor até, porque ele tinha expectativas, tinha projeções ali. E eu falei, olha, não é sobre o quanto eu vou ganhar, é sobre o que eu quero viver. E nesse café, ele falou, espero que você saiba o que você está fazendo. Um amigo, né? Não foi o meu ex-chefe.
espero que você saiba o que você está fazendo. Daí eu falei, posso ser sincera? Eu não sei como vai ser. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou com muito medo do que vai acontecer, de como as coisas vão acontecer. Mas eu só sei que eu tenho que ir. Se não der certo, eu sei que eu tenho para onde voltar. Porque às vezes a gente entra dentro dessa perspectiva de, eu vou seguir minha intuição e vou, por exemplo, né, mudar de cidade. E aí, se não der certo, o que eu vou fazer? Ué, se não der certo, você volta. Se não der certo, você cria outra coisa. Se não der certo, você pelo menos viveu essa experiência e viu que não era para você. Que não era seu. Mas o medo, ele realmente ele faz parte. E eu consigo diferenciar, porque a gente sabe quando é um medo de estou expandindo e um medo de este lugar não é para mim. O que acontece? Todas as vezes que a gente está entrando no movimento de crescimento e expansão, a gente está acessando lugares que a gente não tinha acessado antes. E a gente já viveu isso, a gente vive isso em todos os momentos da nossa vida. Então, quando você está lá aprendendo a andar de bicicleta, tô aprendendo a andar de bicicleta, vou com a rodinha, bonitinho, gostosinho, confortável. Daí o teu pai fala, vamos tirar agora a rodinha da bicicleta, você vai sem a rodinha. Cara, você tem um medo de fazer isso. Você fala, caraca, eu vou sem a rodinha, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Só que é um medo que te move. É um medo que fala, vai, que você vai conseguir. E aí você entra nesse lugar de expansão, só que é um lugar que você não conhece. E como você não conhece, você não sabe como vai ser, você tem medo. Você não tem a referência daquilo, você nunca viveu aquilo. Daí quando você vive, você fala assim, tá bom, não era tudo isso, né? Eu consigo, eu sobrevivi, uau, expandi. Tomei um outro lugar, acessei um outro espaço. Tô tendo um outro conhecimento agora. E aí você recebe um novo convite da vida para expandir para outro lugar. Então esse movimento, né, quem busca, e aí eu vou dizer, quem busca o sucesso em qualquer área da vida, vai encontrar esse medo do desconhecido muitas vezes. Porque senão você fica ali no quadradinho, que é confortável, que você já conhece, e não vai ter medo. Tá bom, mas e aí? Qual é o preço que você paga? Você está disposta a pagar esse preço? Sem julgamento do que é certo ou errado. Mas você está disposta a pagar esse preço? Ok, estou disposta a viver no quadradinho. É isso que eu quero, isso é o suficiente para mim. Agora não me contento com isso. Eu sei que a vida pode me dar mais. Mais em todos os níveis, gente. Não estou falando de recursos materiais, eu estou falando de experiências, de vivências, de sensações. Quero explorar esse novo. Ok. Isso é um convite a ir com medo, a botar o medinho no bolso e falar, então vamos junto? Vamos ver como é que vai ser? Tu tá querendo me dar medo? Eu vou te mostrar o que é medo. Vambora. Vambora que agora eu vou te apavorar. Eu adorei isso. Isso é tão importante para todo mundo que tem autoridade esplênica, porque o medo, muitas vezes, ele está apontando o caminho para a gente. A autoridade esplênica, ela é uma autoridade completamente primitiva, intuitiva, é o nosso primeiro centro de consciência. Então, antes da gente desenvolver uma consciência das emoções, uma consciência intelectual, a gente tinha uma consciência instintiva, que a gente, inclusive, compartilha até hoje com os animais, essa consciência, que é o baço, é o centro esplênico, né? Então, esse centro, ele se comunica com a gente de uma forma primitiva, que é bater ou correr. Então, quando você tem um sinal, um alerta da tua autoridade esplênica, ela vem como um arrepio, como um frio na espinha, fica com aquela pelinha de frango, assim, né? Tipo, o frio na barriga. É um sintoma que é o sintoma da adrenalina, do medo. Só que é o medo que está te apontando o caminho. E isso que você falou, o medo de expandir, o medo do desconhecido, é exatamente isso. Porque, assim, quando é um medo realmente de autopreservação, a gente não tem dúvida. Essa eu acho que foi uma grande virada de chave que eu percebi, assim, o medo que é realmente um medo pela minha segurança
física e emocional e psicológica, é um medo que eu não questiono. Ele é um medo que me fala, saia desse lugar agora, e eu nem penso. Quando eu já faço antes de pensar, porque o meu baço ele tá conectado com a raiz, né? Então, às vezes eu faço, depois que eu fiz, que eu percebo que eu fiz, eu falo, nossa. Aí eu falo, olha só, né? Foi uma coisa bem intuitiva. Então, quando é realmente um medo que tá te falando para não fazer, para não seguir, ele é um medo que você não questiona. O medo que a gente questiona é geralmente o medo do desconhecido, que é o medo que está apontando o caminho para a gente crescer. Porque o nosso cérebro, ele associa familiaridade com segurança. Mesmo que você esteja num lugar horrível para você, que não te faz bem, que não é saudável, simplesmente pelo fato dele ser familiar, o nosso cérebro, por uma questão evolutiva mesmo, associa familiaridade com segurança e associa o desconhecido como insegurança. Mas não necessariamente é essa a realidade, é só a forma como a gente interpreta, porque a gente ainda tem um cérebro muito reptiliano, primitivo, que acha que a gente está vivendo num mundo que não é o que a gente vive hoje, né? A gente vive com muito mais conforto, muito mais segurança, a gente não está fugindo de bicho no mato, nem tendo que caçar a nossa comida todos os dias. A gente tem muito mais conforto material, só que o nosso cérebro não evoluiu para isso ainda. Então, quando você pensa em mudar de cidade, isso vai diretamente para o teu sistema límbico ali, para o teu cérebro reptiliano, que fala, como assim você vai sair desse ambiente que tá eu sei louca? que esse teto na minha cabeça? É literalmente como se eu estivesse assim, indo para uma floresta nova, que eu não conheço, e saindo daquela floresta que eu conheço, que eu sei aonde tem comida, eu sei qual, o mercado que eu gosto, né? Tipo assim, dadas as devidas proporções, mas é assim que o nosso corpo reage a qualquer mudança, principalmente mudanças de ambiente, né? E aí, quando você tem uma autoridade esplênica, isso pode causar bastante problema se você não entende que o medo, na verdade, muitas vezes vai estar te apontando exatamente para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Né? O medo, esse arrepio, esse frio na espinha, ele é um sinal para você ir atrás daquilo e fazer aquilo e entender que o medo ele vai estar ali como um apoio para você. Então estou sentindo medo, por quê? Porque isso é importante. Isso está me mostrando que isso importa, que é uma mudança importante. E aí o que você falou, eu vou ter que ir com medo mesmo. Eu não vou deixar de sentir medo, né? A coragem não é a gente não sentir medo, é agir apesar do medo.